João capítulo 14, apenas no versículo 23, disse Jesus: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai querido, Pai de amor, graças te damos, ó Pai, nessa noite. Pedimos, ó Pai, o Senhor, através da tua palavra, nos mostre aquilo que o Senhor quer para nós nessa noite, e que possamos sair daqui, ó Pai, diferentes, com algo novo do Senhor nos nossos corações. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, queridas, estamos vivendo um momento, queridos, no qual as pessoas têm ficado cada vez mais depressivas. Estamos vivendo um momento no qual as pessoas estão cada vez mais ficando decepcionadas. As pessoas têm ficado, às vezes, descontentes. As pessoas estão cada dia mais deixando de fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque estão passando por momentos de dificuldades emocionais e existenciais na sua vida. Quantas pessoas que estavam na presença de Deus e hoje estão desviadas do caminho do Senhor? Quantas pessoas estavam na igreja e hoje estão extremamente sem fazer nada? Talvez agora nesse momento em casa, talvez nesse momento na casa de alguém, não estão mais querendo assumir compromissos com o Senhor através da tua palavra. Em Romanos, o apóstolo Paulo vai falar que nós precisamos estar unidos como igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai falar que a igreja, ela é um corpo, e esse corpo é muitos membros. Ou seja, nós como igreja, nós somos um corpo que tem várias separações. Talvez aqui tem pessoas que servem como cauda, outros que servem como cabeça, outros que servem como braço, outros que é a perna. Por que isso? Porque ele fez essa distinção. Porque ele quis dizer que eu preciso de você e você precisa de mim. E quando nós precisamos uns dos outros, nós nos encontramos nessa comunhão como igreja. Nós servimos ao Senhor na igreja. Então é importante a gente estar na casa de Deus. É importante estar na casa de Deus. Mas quando Jesus estava falando esta palavra, ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ele está dizendo assim que se você ama realmente ao Senhor, você tem a tendência e o compromisso de se desviar do mal. A gente não tem como estar na presença de Deus e estar realizando, estar fazendo, estar buscando as coisas que não agradam ao Senhor. Se nós amamos o Pai, nós temos que servir a Ele de todo o coração, nós temos que dar a Ele toda a nossa vida. Certa vez Jesus estava falando com um jovem rico, e vou esmiuçar um pouco sobre ele aqui. O jovem rico chegou até Jesus: Senhor, o que eu tenho que fazer para seguir o Senhor? O jovem rico disse isso, Jesus disse: olha, vai, vende tudo que tens e dás aos pobres e pode me seguir. A Bíblia fala que aquele jovem rico, ele se entristeceu. Por quê? Porque na verdade o amor dele estava nas coisas materiais. O amor dele estava naquilo que ele recebeu de herança dos seus pais, dos seus avós. Porque de repente, certa vez, ele deve ter falado através daqueles discípulos que estavam ali com Jesus, de que ele estava herdando várias fazendas, várias casas, gados, animais, porque ele era um jovem rico, diz a palavra, muito rico. Queridos, para nós servirmos ao Senhor de coração, nós precisamos realmente nos desviar do caminho do mal, deixar as coisas que estão ali, atrapalhando a nossa comunhão com Deus. Só para você ter uma ideia, eu fiz um apunhado aqui de alguns homens que foram abençoados na palavra de Deus, e a gente percebe, por exemplo, Salomão, ele foi infiel, tendo tudo que Deus deu a ele, sabedoria, riqueza, tudo. Por acaso, Jó foi fiel, mesmo que perdeu tudo, continuou sendo fiel. Os filhos de Eli se contaminaram, estando em volta do
sacerdotes, eles se contaminaram. Em contrapartida, Daniel não se contaminou, mesmo estando rodeado de muitas influências más. Mesmo em volta de pessoas más, Daniel não se deixou levar. Ele continuou fiel ao Senhor, continuou amando a palavra de Deus. Davi foi infiel sendo rei. José, por exemplo, foi fiel ao Senhor sendo servo dele. Vocês percebem como é que é a diferença? Mesmo que Davi seja um homem conhecido como rei, um homem conhecido por ser músico, não é? Um artista, um homem conhecido pela palavra, pela força, mesmo conhecido como um homem segundo o coração de Deus, ele foi infiel ao Senhor. E em contrapartida, José foi fiel, mesmo sendo servo, sendo escravo lá no Egito. Deus abençoou a vida dele até se tornar governador. Adão pecou no paraíso, em contrapartida, Jesus obedeceu a Deus no deserto. Percebe a diferença? Adão, nosso primeiro pai, pecou, estava no paraíso, e Jesus, ele foi abençoado por Deus, mas estava no deserto, foi tentado e mesmo assim foi fiel ao seu Deus. Zaqueu se arrependeu e escolheu dar toda a sua riqueza, ou parte da sua riqueza, aos pobres, dividiu com os pobres. Em contrapartida, o jovem rico, nós acabamos de falar, ele se entristeceu porque foi convidado por Jesus a dar a sua riqueza aos pobres, e ele se entristeceu porque ele não poderia fazer isso, segundo, talvez até algo da família, né? Algo que ele ganhou da família, de herança, de herdeiro. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou dar para os pobres algo que eu recebi de herança? Complicado, difícil. Então nós precisamos obedecer a Deus, porque a obediência é uma decisão que pessoal. A decisão de obedecer parte de um princípio, não só pelo fato de nós aceitarmos ao Senhor, levantarmos a mão, virmos aqui na frente e aceitarmos, não, parte de um princípio de ética, ao qual você conhece a palavra de Deus, seus ensinamentos, e quando você fala que você quer amar ao Senhor, você não só ama de boca, você ama pelas suas ações, pelas suas atitudes. Precisamos amar a Deus por tudo aquilo que nós representamos nesse mundo. As pessoas lá fora, o mundo, a criatura, ela está esperando as nossas ações, está esperando aquilo que nós fazemos, para que eles realmente venham a se converter. O apóstolo Paulo escreveu isso. A grande expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Somos nós. Nós somos filhos de Deus. Como é que nós vamos chegar lá fora, pregar a palavra, anunciar a verdade para alguém que está extremamente fora da palavra de Deus, extremamente fora dos caminhos do Senhor? Como vou pregar? Primeiramente, através do testemunho, através daquilo que eu sou, por amar a Jesus, por servir a Jesus de todo o meu coração. Eu vou mostrar, através do meu testemunho, que Jesus pode transformar a vida deles. É muito fácil pregar a palavra, é muito fácil falar de Jesus, basta nós conhecermos os seus ensinamentos e vivermos através dos seus ensinamentos. Não é simplesmente ler a palavra e pregar a palavra numa praça, no supermercado ou no vizinho. Não é preciso você pregar a palavra, às vezes meia hora de palavra, não precisa. Não é só você chegar diante das pessoas que precisam e necessitam e falar: eu vou orar por você, estarei orando por você, vou colocar você nas minhas orações. Talvez possa fazer diferença, porque a oração, ela tem muito em seus efeitos, como diz a palavra. Mas não é simplesmente isso, é o nosso testemunho, é a nossa conduta, é a nossa vida diante de Deus. E aquela pessoa vai olhar: olha, eu vou para a sua igreja, eu vou fazer uma visita porque eu conheço você, por causa de você, eu vou na sua igreja. Já parou para pensar nisso?
Quantos anos tem a igreja presbiteriana Rio Maria? 37, 38 anos, não é isso? Entre os trancos e barrancos, entre as situações que acontecem, nós sabemos que existem situações, nós somos seres humanos, nós também erramos, cometemos erros. Nós não conseguimos agradar todo mundo, nem Jesus agradou todo mundo. Mas mesmo assim não nos dá o direito de não sermos testemunha do Evangelho do Senhor Jesus. Temos que ser testemunhas do Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 8 vai falar: se achar na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele se humilhou a si mesmo, padeceu. Jesus passou por tudo aquilo, porque Jesus conhece a nossa vida. Ele fez por amor à sua igreja, por amor à sua noiva, a sua noiva que deve ser santa, pura, inabalável, uma noiva que não tem impurezas, uma noiva que está preparada, que sabe quem é o seu noivo. A noiva do Cordeiro sabe quem é o noivo dela. Então, quando Jesus voltar para buscar a tua igreja, como diz a palavra, e Jesus voltará, nós cantamos isso desde criança. Oh, aleluia, Ele voltará, né? Oh, aleluia, para me buscar. A gente canta. E se Jesus está voltando, temos que ter consciência, temos que saber que Ele está vindo buscar uma noiva que está preparada. E eu pergunto para você, meu irmão, pergunto para você, minha irmã, será que você está preparado? Está, esperando, ansioso, está, com o coração quente, esperando o seu noivo? Será que a igreja hoje, estou falando a igreja geral, a igreja de Cristo, será que ela está realmente preparada como noiva do Cordeiro para receber o seu noivo? Pregamos, falamos, questionamos, entre outras denominações. Ontem mesmo nós estávamos numa festa infantil, eu fui convidado para ir lá com o personagem, fazer uma alegria com as crianças, lá no bairro Santa Bárbara, em Cariacica, uma igreja assembleia, Aí havia muitas crianças, muita gente, muitos pais, quando as crianças vão, os pais vão junto. Naquele momento ali, eu estava ali, eu cantei uns louvores lá, e eu parei, eu falei no microfone: olha só, quero falar uma coisa para vocês, papai e mamãe. O futuro depende dessas crianças aqui agora. E você que é papai e mamãe, você pode até estar decepcionado. Eu falei com eles ontem. Você pode estar decepcionado, você pode estar triste, magoado, ferido. É um soldado ferido. Mas não deixe que seus filhos fiquem em casa. Tragam para a igreja. Traga seus filhos para a igreja. O diabo está pelejando, não é só contra a família. O diabo está pelejando contra as crianças. O governo, os governos estão pelejando para trazer uma nova doutrina nas escolas. Um novo estudo, um novo ensino nas escolas. Algo que não é de Deus. Até o ensino religioso foi tirado. Não sei se está retornando, mas foi tirado o ensino religioso. Lá nos Estados Unidos estavam querendo tirar o ensino religioso. Aí o ex-presidente que está, no momento de eleição lá, ele falou: nós não vamos tirar o ensino religioso das escolas. Nós não podemos tirar. Então é muito importante o ensinamento, também através da palavra, aos nossos filhos, às crianças, os adolescentes. Eles precisam conhecer mais de Deus, porque eles são o futuro. Em Filipenses, que nós acabamos de ler também, versículo 2, versículo 18, diz: Deus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas
agora muito mais na minha ausência. Ponham em prática a salvação de vocês em temor e tremor, pois é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Nós temos que colocar em prática, meus queridos. Precisamos colocar em prática. E o texto que nós lemos, o texto base, Jesus continuou falando: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E o meu Pai o amará. Esse amará aqui, né? Se você olhar o verbo dele, você precisa ter uma ação, como diz o ditado: uma ação promove uma reação. Toda ação tem uma reação. E se nós nos convertermos de coração ao Senhor, se nós amamos a Deus de coração, se nós guardamos amar, Jesus fala: primeiro amar, depois guardar. Então, primeiro você ama a Jesus, aí você guarda as palavras dele. Aí ele disse: o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Jesus está fazendo uma promessa. Há uma promessa de Deus para nossas vidas. Se você fizer isso, meu Pai vai te amar. Eu virei com ele buscar você, e faremos em ti morada. E eu quero finalizar essa palavra dizendo para você o seguinte: às vezes a gente entende, né, que é a longitude que nós temos na presença de Deus na igreja, ou, né, por tantos anos que nós somos membros, tantos anos que nós fazemos isso ou aquilo na igreja, porque temos um ofício, temos um chamado a atender, temos uma vocação a atender. Alguns para diáconos, outros para presbíteros, outros para professores, outros para mestres, outros para líderes, pastores, missionários, evangelistas. Cada um no seu chamado deve atender ao Senhor até a volta de Cristo, ou até quando Deus te permitir estar aqui nessa terra, porque aqui nessa terra é passageiro, aqui nessa vida tudo passa, e nós precisamos estar o quê? Na presença do Senhor. A Bíblia fala: se guardares os meus mandamentos, no capítulo 15 de João, versículo 10, vai falar: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor, no amor de Deus. Como diz a canção de Oficina G3, né? Deus eterno. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Então, o amor de Deus, que é um amor diferente do amor, nosso amor. Nosso amor é um amor que hoje a gente pode estar cheio de amor, amanhã às vezes está decepcionado. A gente está hoje todo apaixonado, e amanhã pode estar frio. Um dia quente e um dia frio. Um amor eros, de momento às vezes. Mas o amor de Deus é um amor que é incondicional. Deus não olha a pessoa pelo grau de escolaridade, pela sua intelectualidade. Deus não olha a pessoa se é branco, se é preto. Não tem acepção de pessoas para o Senhor. Aquele que guardar os mandamentos do Senhor, ele vai abençoar. Quem quer ser abençoado? Todos nós queremos. Quem quer receber de Deus uma porção dobrada do Espírito Santo? Deus pode fazer isso, está na palavra do Senhor. Quanto mais você pedir a Deus, mais Ele pode te dar. Aquele que busca, encontra. Aquele que procura, ele acha. Então nós precisamos do quê? Cada dia mais nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.